CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, olá, olá! Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e também aqui, no nosso canal do YouTube, Rádio CT. E aí, se não for inscrito, já se inscreve aí, já deixa seu like, que é para engajar esse vídeo, o YouTube entender que o conteúdo é sensacional e distribuir ele para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso às informações que a gente traz aqui semanalmente, sempre conteúdos novos. Lembrando que vocês também podem indicar pautas e pessoas para vir bater papo comigo. Combinado? Gente, recado dado. No episódio de hoje, nós voltamos a falar sobre a Conferência Municipal de Cultura que aconteceu nos dias 17 e 18, terça e quarta da semana passada, onde foram debatidos 6 eixos, né, assim, que foram debatidos esses eixos de forma muito importante, né, e desses eixos foram votados 2 propostas por eixo, que vão para as conferências estaduais, nacionais, né, também foi eleita a delegação que vai nos representar, né, enfim, foi bem incrível, inclusive, assim, eu particularmente, foi a primeira vez que eu participei de uma conferência aqui em São José Municipal, né, de cultura. E eu fiquei bastante feliz, assim, né, de vivenciar esse momento, porque é isso, a gente tem que estar engajado também nas políticas públicas, né, voltada à cultura, porque senão não faz sentido, né, até para a gente poder ter direito de fala, né, e conseguir cobrar, e conseguir, enfim, e conseguir também socializar isso com os nossos e nossas, né. Bom, para contar tudo, né, ele que está super por dentro, que estava lá também nos representando, né, e vai falar um pouco do que rolou nesses 2 dias e o que vem a seguir, né, agora, principalmente para quem não participou, para que fique com esse gostinho, né, de quero participar e nos outros estejam, né, porque é muito importante a participação popular, né, assim, muito importante. Então, a gente vai conversar com ele, que é professor, historiador, cientista político, consultor técnico para políticas públicas de cultura, o Fernando Alves. Seja muito bem-vindo, Fernando. Valeu, Meire. Boa noite. Desde já gostaria de agradecer o convite que foi feito à minha pessoa para falar um pouquinho sobre esse tema que é bem caro a mim. Primeiro, porque eu acredito bastante nesses processos de construção coletiva, né? Sociedade civil, poder público. Eu tenho comigo que a política pública, até falei na abertura, né? Que é exitosa, ela é feita de conflitos, tensões, acordos, convenções, para que nós chegamos num denominador comum sobre uma política pública ideal para o Estado, para o município e para a União. Então, acho que a conferência ela veio nesse sentido. Infelizmente, ela teve um curto período de tempo de divulgação. E por que esse curto período de tempo? Primeiro, porque a Fundação não se mexeu anteriormente, e segundo, porque a Fundação ela precisa cumprir prazos. O órgão gestor de cultura de todos os municípios precisam cumprir prazos com relação à estadual e à nacional posteriormente. Então, nós tínhamos até o dia 30 de outubro para realizar mandar o relatório final da conferência daqui de São José, e aí foi feito meio que às pressas, rapidamente essa conferência. Foi importante porque teve uma participação interessante, eu até fiquei surpreso com o número de pessoas que participaram. Mediante ao número de pessoas que moram na cidade, é óbvio que não é representativo, né? No que tange a número de pessoas, porém as pessoas que lá estavam representaram os vários setoriais da cidade com bastante afinco. Então, eu até vi um texto seu no Stories depois da conferência,
eu acho que passa um pouco por isso, da gente participar. Se hoje existem grupos setoriais extremamente bem organizados e com valores significativos em editais, são porque eles participam. E aí é corporativismo, infelizmente, nesse rolê, né? Mas por isso que é importante os movimentos de cultura urbana participarem, os movimentos de cultura popular participaram. Eu vi que os movimentos de cultura popular estavam presentes, de cultura urbana também estavam presentes. Por isso eu acho que é importante essa participação, acho que é de fundamental importância. Eu acredito que seja um pouco nesse caminho que as conferências se põem, se dão, e também tem comigo que elas são um momento único de afirmação democrática e de apontamento para a construção dessas políticas públicas. Então, nos períodos que são realizadas essas conferências, a nossa última foi na última gestão do governo do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade. Tive a oportunidade de participar, se eu não me engano, acho que foi em 2016. Praticamente os últimos anos da gestão também. Teve uma participação interessante, porque... e aí é bom a gente diferenciar, mas acho que um pouco mais para frente a gente vai poder aprofundar um pouco mais nesse sentido. Mas eu acredito que, além da conferência em si, é uma promoção de encontros, de fortalecimento de redes, conexões, diálogos sobre a necessidade de cada território, de cada setorial. Então, eu acredito que foi bem importante esse momento na qual nós tivemos. Não sei se todos estão a par, mas a conferência ela tem um norteador, então foi dividido em 6 eixos. O eixo 1 falando sobre institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura, que é mais ou menos todos os atos normativos que regem o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura e, por consequência, o Sistema Municipal de Cultura. Então, conselho, plano, fundo, decretos, projetos de lei, toda essa burocracia. Depois, a democratização do acesso à cultura e à participação social, que diz muito sobre dar acesso à cultura por meio dos territórios, por meio da democratização da participação social. Então, para além da conferência, um conselho de políticas públicas que não é o conselho da fundação, esse que aí está, é outro conselho, com setoriais, como havia antigamente. A identidade, patrimônio e memória, que o nome mesmo já diz, legitimando a questão da defesa e da salvaguarda, né, dos patrimônios históricos, material e imaterial, enfim. A diversidade cultural e transversalidade de gênero, raça e acessibilidade na política cultural, na qual eu participei, foi o eixo na qual eu participei, eu, Betinho, na qual a Ellen, daqui de São José, foi a nossa facilitadora, tal. Ali teve presente bastante pessoas da cultura urbana. Teve a Jéssica da acessibilidade, que tem uma militância nessa área. Então foi um eixo também de extrema importância para a gente discutir avanços no sentido da democratização e o acesso por nós e para nós, né? Acho que feito para nós também, por nós e para nós, até para a gente parar um pouco com essa ideia do epistemicídio, né? Que a gente não pode produzir conhecimento, de que a gente não pode produzir arte. Acho que cada vez mais nós podemos sim, e acho que passa um pouco por isso. A economia criativa, trabalho, renda e de sustentabilidade, que passou um pouco sobre essas questões da cultura, sobre a ótica do desenvolvimento econômico como indutor de uma economia no país. E o direito às artes e à linguagem digitais, que fala sobre direitos digitais, então, principalmente questões relacionadas a vocês, artistas, a direitos relacionados ao que vocês produzem, para que não fique aí aberto para geral, a direito às artes, para que todos tenham acesso às artes de uma maneira democrática, plural. Acho que passa um pouco por isso. Esse foi um pouco do que foi discutido na terça e na quarta, e eu acredito que foi um pouquinho apanhado do que houve lá, tá? Muito interessante. Assim, eu não consegui participar na terça, porque a gente tem programa na terça-feira, estava trabalhando, mas fui na quarta, né, quando foi já votado né, as propostas que cada eixo tirou, né? Eu acho que
é importante falar que de tudo isso que o Fernando trouxe, aí foram criadas propostas por essa sociedade civil, por esses artistas, por esses núcleos de pessoas, representantes das artes, de modo geral, né? De diversos setores, né? E foram votadas na quarta-feira essas propostas para serem encaminhadas agora para a Conferência Estadual e depois nacional. Eu achei extremamente importante, assim, muito relevante a participação popular. Achei que foi também bastante pessoas. Eu nunca tinha participado da conferência, mas cheguei a participar de alguns encontros do fórum, por exemplo. Eu acho que essa coisa de ter que fazer muito rápido, né? Ter que cumprir protocolo, cumprir prazo e etc. Isso é um pouco complicado, justamente porque tem muitas pessoas que estão ingressando nessa lógica da necessidade da participação, né, de estar nessas discussões, né, que vão nortear aí as políticas públicas culturais. Agora, eu falo por mim mesma e por uma série de camaradas, né, que agora estão se envolvendo um pouco mais, estão vendo a necessidade. E no caso da conferência, muita gente deixou de ir porque achou que ia ser mais do mesmo, assim, né? De uma série de coisas que acontece. Por exemplo, né? Teve algumas reuniões da Paulo Gustavo, por exemplo, né? Para a Lei Paulo Gustavo, e a gente teve, né, um edital sendo aberto para as pessoas se inscreverem em 15 dias, né? Tipo, 14 e meio, eu acho, né? Que já foi lançado à tarde. Mas, tipo, e aí tem isso, né? E aí também com bastante linguagem técnica, uma série de coisas. Então, muita gente falou para mim, Meire, aí a gente foi nessas reuniões, e aí agora a gente tá aqui parecendo uns doidos, não consegue nem escrever o edital. Então, assim, mais do mesmo. Na realidade, eu vi que foi um pouco diferente. Então, as pessoas, elas ainda estão tentando entender o que é uma conferência, né? A Jaque veio aqui, falou um pouco antes também, que você estava, né, para o litoral. E por isso que eu quis fazer esse plus, né, esse pós também, né, para que as pessoas consigam entender. Vou deixar alguns registros aqui também, né, da conferência, mas para que as pessoas consigam entender a necessidade de participarem, e que também, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, assim, tem a ver, mas, assim, difere, né, vamos dizer assim, da outra. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, Fernando. Aí agora, aí teve lá essas votações, foram eleitos delegados, né, que vão nos representar, essa delegação que vai nos representar. E aí como vai ser? Então agora vai ter uma conferência estadual para ver se acata essas propostas que o município enviou. Como que vai funcionar esse pós-conferência municipal? Rapidamente voltar um pouquinho no processo, para quem não acompanhou, né, foram 2 propostas por cada eixo. Então, desses 6 eixos que eu disse anteriormente, foram 2 propostas, no mínimo 5 poderiam ir para a plenária. Foram escolhidas 2. Alguns eixos mandaram algumas a mais, mas só foram escolhidas 2. Portanto, nós mandamos 12 propostas para o Estado e 12 propostas para a União. A partir de agora, com essa delegação que foi escolhida, 3 mulheres e 3 homens, 3 mulheres como titulares e 3 homens como suplentes, vai ser levado para o Estado. No Estado, todos os municípios que conseguirem mandar os seus delegados para lá vão discutir. Então, lá o Estado vai sistematizar todas essas propostas do Estado, dos municípios. Então, as nossas 12 vão estar lá, as 12 de Ilhabela lá estará, as 12 de Jacareí, as 12, enfim, de todas as cidades que mandaram essas propostas, lá estará. E lá vai ser deliberado, novamente em plenária, quais são as propostas que mais representam o Estado de São Paulo. Portanto, agora nós vamos discutir mais o nosso território São José dos Campos, mais o território São Paulo. Ali é uma ótima oportunidade, que eu sei bem que a cultura urbana é bem articulada no Estado, principalmente na cidade de São Paulo, né? Enfim, ali é a hora também de pautar. Com certeza houve demandas, enfim,
de pautar perante ao Estado essas questões. Então, a partir desse dado momento, vai ser escolhido novamente mais algumas metas para o Estado de São Paulo, e que vai subsidiar o próximo plano estadual de cultura também. Tomara que, apesar de a gente estar vivendo uma anormalidade institucional no governo do Estado de São Paulo, eu espero que a Secretaria de Cultura, Economias e Indústria, né? Eu acho que mudou algumas nomenclaturas da atual secretaria, cumpra com a efetivação do seu plano estadual de cultura, que é basicamente o que foi demandado pela sociedade civil. Assim como na quarta conferência, assim como na Conferência Nacional de Cultura, em Brasília, também vai ser demandado, vai juntar as 12 de cada município, de cada estado, tal, e vai ser levado para lá também. E aí os interesses são maiores ainda, porque a representatividade ali está o mais plural e mais democrático possível. Portanto, lá vai estar presente todas as regiões do país. Anteriormente, havia o apoio no translado, então a União bancava o translado dos delegados escolhidos pelos estados para Brasília. Eu acredito que vai continuar nessa toada. Aqui em São José dos Campos, foi acordado que a Fundação vai fornecer o transporte para os delegados lá no dia 18 de dezembro. Vai ter uma antes online, na qual todos nós vamos poder participar, e uma presencial, na qual a Fundação se comprometeu a fornecer o transporte. A União vai bancar, bem provável que banque, do Estado para Brasília. Então, quem for dos nossos delegados tentar pleitear para ir para a União, pense nessa questão. Acho que é de fundamental importância a gente ter uma representatividade, né, do Vale, e acho que passa um pouco por isso. Então, e aí, me permita um parênteses rapidinho, o Meire, no sentido do que é importante também nessas questões. O de agora, ele teve essa questão protocolar do dia 30 de outubro, por isso que foi feito meio que a toque de caixa, respeitando, é uma coisa que também nós, da comissão organizadora, batemos um pouco, foi assim, já que está sendo feito com a mínimo de divulgação, pelo menos não vamos colocar data, horário limite de, em 1h30 nós temos que acabar as discussões dos eixos, que é o que a grande maioria das cidades tem feito, né? 1h30, fala de prefeito, de secretário, de fundação e tal, e 1 hora discute e já era. Eu falei, pelo menos vamos estender até as 10, esgota até as 10, acho que é um tempo, 3 horas de discussão e tal, para gerar essas propostas para a plenária depois. Ainda bem que foi acatado, acho que nós esgotamos, teve um eixo, o eixo 2, ficou, por exemplo, até 10h30 lá. Eu acho que passa um pouco por isso. Aí tem uma outra questão. Essa é uma quarta conferência municipal daqui de São José, com características de demanda também estadual e nacional. Porém, tem a quinta conferência municipal de cultura, que eu acho que essa é a mais importante de todas. Essa é de fundamental importância, por quê? Porque aí nós vamos ter tempo. A partir do período de festas, janeiro, fevereiro, nós já vamos começar a cobrar a fundação, no sentido do quê? Ela tem até o dia 30 de julho de 2024 para fazer esse processo, sistematizar o nosso sistema municipal de cultura de acordo com o sistema nacional, já que nós aqui do CPF, que é o Conselho, Plano e Fundo, nós só temos só o F, que é o fundo, o plano nós não temos, o conselho nós não temos. Então, acho que essa conferência vai ser mais importante do que essa própria aqui. E ela vai discutir, perdão, ela vai discutir a coisa territorial mais mesmo, né? E ela se concentra no município, né? De fato. No município. E aí obrigatoriamente ela tem que fazer setoriais, pré-conferências nos territórios. Então, obrigatoriamente, não é porque a fundação é boazinha, obrigatoriamente ela vai ter que ir para a Zona Norte, para a Zona Leste, para a Zona Sul, para o Oeste, no mínimo 4 pré-conferências. Porém, eu acho que nós vamos cobrar para que seja um pouquinho mais, fazer leituras comunitárias antes das pré-conferências, para meio que deixar o pessoal a par do que está acontecendo, né? Para depois ter as setoriais, pré-conferência,
para depois ter uma conferência que vai gerar um produto final, que é uma série de atos normativos, que é o nosso sistema, que é a obrigatoriedade da fundação se comprometer com relação a essas questões do conselho, do plano. Então, acho que a conferência municipal é o que vai ser mais importante para nós nesse dado momento. Primeiro, porque nós vamos discutir nosso território. Segundo, porque nós vamos discutir setoriais, que é muito importante, cada setor falar sobre as suas demandas. E acho que aí vai nesse sentido que você disse. Eu estou operacionalizando a Lei Paulo Gustavo lá na ilha, e lá nós tivemos também, nós abrimos do dia 3 até o dia 29. Porém, já houve uma demanda da sociedade civil para que houvesse uma prorrogação. Aí eu estou estudando alguns prazos, porque também é importante o quê? A fundação, assim como todos os entes federativos, eles têm que cumprir com prazos para descentralizar o recurso, para até o dia 31/12. A fundação, é por isso que eu acho que é bom lutar por uma fundação, mesmo com ela em frangalhos, mesmo com uma gestão com críticas, enfim, justamente porque essa é a oportunidade que eu estou tendo de operacionalizar lá na ilha. Eu vou conseguir dar essa prorrogada, porém, eu sei que lá no final vai ser uma batalha, porque o pagamento lá é feito por uma Secretaria de Finanças, que atende todas as secretarias. Então, saúde, obras, educação, assistente social, e aí todo mundo sabe quais são as prioridades de uma prefeitura. Então vai ser novamente outro embate, mas é bom dar essa prorrogada, dessa oportunidade de prorrogação, né? E acho que é isso, né? Eu espero que a Fundação tenha essa sensibilidade. Tá muito mais fácil para a Fundação fazer isso. Aqui é só uma fonte de Acho que também passa pela cobrança das pessoas, né? Da sociedade civil, aqui da própria, né? Das pessoas da cultura, assim, porque é um absurdo, assim, né? Você ter que fazer. Até porque grande parte de nós, né? Poucos de nós vive só de cultura, né? Então as pessoas, elas dão aula, elas trabalham, elas, sei lá, limpam a casa, não sei, faz um monte de coisa, e ainda aí muitos são da cultura, como é o meu caso, que são artistas, né? Como é o meu caso, então você tá ali fazendo letra, fazendo música, tem que cantar, tem show, tem isso, tem aquilo, e tem que fazer o edital, ou seja, você entendeu? É muita coisa. E aí, assim, 15 dias é de lascar, né? No nosso caso, acaba já agora, então são coisas que a gente fica, né, preocupado. E eu acho que até por isso a necessidade da sociedade civil, né, dos fazedores de cultura, né, dos produtores culturais, estarem juntos mesmo, mais perto da Fundação Cultural, mais perto da gente mesmo, a gente mais conectado, dos fóruns, né, enfim, para que a gente possa também cobrar, né, isso, e essa sensibilidade, essa empatia, né, enfim. Só dar um recadinho aqui, Fernando, eu quero muito que você fale um pouco também sobre as moções, porque me gerou bastante dúvida, acredito que tenha gerado em outras pessoas. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês, a gente está caminhando para o final, mas eu queria lembrar vocês que vocês se conectam conosco aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Então, quem não foi inscrito, já se inscreve aí, que é bastante importante, né? Assuntos como esse, assim, a democratização da cultura de modo geral, né? Assuntos também, né, ligados a temas populares e sociais, a gente sempre aborda aqui. Então, para que a gente esteja conectado, se conecta com a gente mesmo nas nossas redes sociais e se conecta também com as redes sociais do Fernando, né? A produção está colocando aqui no rodapé e também na descrição desse link, desse vídeo, o link lá para vocês se conectarem com ele. Até porque é uma pessoa bastante antenada, né? É um prazer estar recebendo ele aqui. É uma pessoa que está por dentro de tudo aí mesmo. É um expert no assunto. Então, eu acho que é importante a gente também estar colado nessas pessoas aí para a gente poder, né, dar essa ampliada aí no nosso campo de visão, né? E é um cientista político, né? Pô, quer mais o quê? Ô, Fernando, nesse dia, então, nesses 2 dias, teve, então, tudo isso, e no último dia, a Fundação abriu para que a gente apresentasse moções, né? Moções ali de repúdio, enfim, uma série de moções
Inclusive, nós criamos uma moção ali da arte urbana bem de última hora mesmo ali, Vinícius, eu, Betinho, a galera que estava ali toda, da cultura urbana, e conseguimos bastante assinaturas e tal, foi bem legal, e foi uma moção que a gente tem esse sonho aí, né, de que a gente consiga ter um conselho também, né, com participação, né, uma comissão, sei lá, com participação das pessoas das culturas, né, urbanas. Até porque a gente vive uma série de repressões dentro dos territórios, né? Quando acontece intervenções, a gente tem muita dificuldade para conseguir espaço público, para acessar os equipamentos públicos, tanto dificuldade técnica quanto dificuldade de diálogo mesmo, né? Então seria importante que a gente tivesse alguém ali dialogando, como já existiu antes, mas ainda assim a cultura urbana não estava inserida nesse contexto, e agora a gente quer muito pleitear isso, né? Então essa moção foi nesse sentido, e teve uma série de moções lá, muito importantes, e essas moções, pelo que eu entendi, foram acatadas. O que é uma moção para as pessoas entenderem, e o que acontece quando elas são acatadas, pelo que foi dito ali? Qual que é o passo depois? Isso, por exemplo, na conferência municipal mesmo, que vai discutir só o território, volta a ser falado? Bom, antes me permita fazer uma questão. Não é que a fundação ela propôs a questão das moções. A moção ela já vem já como uma estrutura do próprio Ministério da Cultura, tá? Então ela é de caráter obrigatório. Por exemplo, se a fundação tivesse essa prerrogativa, pode ser que nem tivesse acontecido. Sim. Ou que fosse moções de congratulação mas não de repúdio, né? Enfim, a ela mesmo, né? Não sei, mas aí, nesse sentido, elas são sistematizadas, obrigatoriamente, elas têm que ser enviadas para o Ministério da Cultura, por meio do relatório, tá? Então, elas vão para o Ministério da Cultura, como sentido de relatório, e primeiro vão para o Estado, depois para o Ministério da Cultura, porque é enviado as duas ao mesmo tempo, né? Para o Estado e para o Ministério da Cultura. Tá. Portanto, elas são enviadas para lá, para que o Ministério da Cultura já tenha um entendimento de como funciona o território de São José dos Campos. Mediante as moções, mediante as propostas dos eixos, para eles desenharem mais ou menos dentro da cabeça dos técnicos do Ministério da Cultura como que funciona esse território tal São José dos Campos. E o que precisa ser melhorado, por exemplo, o que precisa ser melhorado, entendi. Ajuda nesse sentido. Ao mesmo tempo, o Poder Público Municipal ele pode adotar aquelas moções como um processo de crítica construtiva. Porém, aí cabe essa pergunta ao órgão gestor, né? Se ele vai pegar essas propostas de moções e levá-las sobre a ótica da construção de uma crítica construtiva. Não é ninguém apontando a faca no pescoço do gestor. Não, você pode melhorar nesse sentido. Dá para melhorar nesse sentido. São José é uma cidade com condições. Eu percebi pelos trejeitos assim que a gestão ela entendeu a questão dos funcionários públicos. Eu acho que essa é um assunto que nos une, sociedade civil e poder público. Portanto, a defesa de uma fundação cultural, a defesa dos funcionários da fundação cultural, concurso público e essas questões, tal, para que a fundação continue sobrevivendo, respirando. Porém, é óbvio que teve algumas moções, eu acho que é isso que é importante, para as moções deixarem os gestores desconfortáveis. Acho que é isso mesmo. Para deixar desconfortável mesmo, tocar no âmago da questão, tocar no dedo da ferida, para que ele compreenda que, eu posso melhorar nesse sentido, porém falta vontade política para tal. O conselho é uma dessas. Acho que você deu um exemplo da cadeira das artes urbanas em Jacareí. A partir do momento que foi instituído o Conselho de Política Cultural, a artes urbanas lá está representada. Sim. E assim é em todas as cidades que constituem um conselho de verdade, não um conselho deliberativo da fundação, que lá está presente instituições que nunca fizeram nada pela cultura, o Rotary,
Nem conhece a gente, né? Não tem Não menor. conhece, não tem diálogo nenhum com a classe, enfim, CTA, gente do CTA, enfim, é uma coisa meio nonsense, sabe? Meio fora da casinha. E acho que por isso que é importante, cada vez mais, esse entendimento do Conselho de Políticas Culturais de São José dos Campos. Eu acredito que a Fundação está predisposta, até porque também, aí sim, existe umas questões que são importantes de serem ditas. A Lab 2 vem aí. A partir do dia 25/10, agora, já abre para que os entes federativos comecem a fazer adesão. 25/10 agora, 5 dias, né? Já vai abrir um processinho para que os municípios comecem a mandar o plano de ação, mas é só o ano que vem que a gente vai começar a discutir mesmo para onde que nós vamos realocar os recursos. Mas já é importante já o município já demonstrar interesse que eu quero esse recurso e que tal, e que a partir do ano que vem vai começar a dialogar com a sociedade civil para onde vai esses recursos. X para tal lugar, edital específico para culturas urbanas, enfim, aí é importante a participação de vocês Sim. para defender, Sim, enfim. é isso que a gente vem pleiteando, assim, que a gente quer pleitear. Até a gente ia colocar isso na moção também, mas a gente achou melhor focar nessa comissão, porque a gente tendo a comissão ali, né, essas pessoas elas vão poder representar esses nossos interesses. É muito importante a gente lutar por isso, e é por isso que eu te trouxe essas perguntas, para que o público que está nos assistindo entenda a importância da gente estar nessa próxima conferência agora, a 5ª conferência, justamente para a gente pressionar a Fundação na criação, porque assim, não é só para nós, é de modo geral. E tem assuntos que são delicados, mas eles precisam ser falados, como é o caso, né, que a gente apontou alguns casos, foi possível apontar, a gente colocou a lei do Malabares, por exemplo, né, que segue sem uma, né, enfim, uma solução palpável. Foi dada uma solução que foi temporária, de certa forma, e agora, né, enfim, Artes nos Bairros está do jeito que está, né, enfim, entre outros projetos. E a questão do grafite também, entre outras questões, né, a própria Marcha da Maconha que a gente teve, que a gente viveu, né, enfim, todas essas questões. Então é importante a gente ter, né, as questões que a gente vive muito, com muitos rimadores aí, pessoal que faz batalha de rima, que tem repressão policial, nananã, e né, aqui no Interlagos a gente fez evento, prefeitura veio, mesmo com alvará, desligou tudo, enfim, com risco de queimar equipamento. Então é importante a gente ter essas pessoas que estão nesses territórios para falar, né, sobre a sua ótica mesmo, né? Eu não sabia disso, que é uma obrigatoriedade, muito importante saber sobre isso também, né? Até porque aí a gente pode cobrar mais. E aí, como é que a gente faz para saber, tá, foi acatada, e se foi nesse quesito se foi dentro dessa lógica da crítica construtiva, ou enfim, como que a gente consegue acompanhar melhor agora os próximos passos aí, porque a gente está sedento, né? Pós-pandemia, pós-governo doido, pós-apocalipse, a gente está ressurgindo das cinzas e a gente quer avançar, né? Rapidamente, aí, só para voltar rapidinho numa questão antes, Sim. Aí, sobre essa questão da Lab 2, obrigatoriamente os municípios vão ter que estar com seus processos, seus marcos legais instituídos. Por isso que eu acho que a Fundação também está andando um pouco, por isso que ela está predisposta a andar com essas questões do Conselho de Políticas Municipais, do plano, porque se não tiver isso instituído, ela não vai receber recurso da Lab 2 futuramente. Bem provável que isso, a regulamentação lá já está posta, então os municípios vão ter que correr. Então, acho que isso é importante. Respondendo a tua pergunta sobre as questões das moções, eu espero que a gestão pública municipal ela tenha o senso crítico de entender essas moções. Como acompanhar? Não sei se vocês perceberam, mas foi contratada uma empresa de fora. Nós, da comissão organizadora, ajudamos voluntariamente, mas foi contratada uma empresa de fora que vai sistematizar e que trouxe os palestrantes, que trouxe os facilitadores, que vai sistematizar e que vai enviar esse relatório. Antes de enviar esse relatório, ela vai nos encaminhar para a comissão organizadora. E aí, acho que é importante a gente voltar para a classe com esse relatório
e, se precisar fazer algum apontamento, fazer esses apontamentos antes que eles enviem para o Ministério da Cultura. Então, acho que nós vamos chamar uma próxima reunião online, ou presencial, mas bem Interessante. provável que devido acho que a presença de todos, é mais fácil ser online. E também E tem tempo, né? Você falou que tem um tempo previsto, né? tem o Então, tempo de 30 de outubro. é. Eles prometeram que nos entrega até terça ou quarta. Nos apresenta até terça Então, ou quando quarta. esse vídeo sair, vai ser quando a gente vai estar sabendo se já foi entregue ou não. Legal. Isso, isso. E aí, voltar de novo à classe e ver. Ó, esse é o relatório que saiu da conferência, até para ver se não houve corte, que é uma empresa. Ou alterações, né? Porque, Alterações. né? Exatamente. Então, acho que é importante voltar novamente e a gente construir isso, fazer os apontamentos. Ó, aqui houve uma alteração que eu gostaria que constasse como, no sentido literal do que foi escrito na moção que foi deliberada em plenária. Passa um pouco por isso. Eu acho que essa é a próxima fase do acompanhamento sobre essa conferência que houve agora, com Tá. demanda do Estado e nacional. Sobre a nossa municipal, a gente vai construir ainda o próprio regulamento, o regimento interno, que a gente vai voltar novamente a consultá-los, enfim, eu, a Jaque, existe um representante da Associação Josense de Letras, mas, enfim, eu acho que ele vai entrar em contato com o pessoal dele e construir também alguma coisa nesse sentido, mas eu e a Jaque, pelo menos, nós vamos chegar até vocês para a gente construir um regimento interno que para não deixe brechas também nesse sentido, para que seja o mais uníssono possível da sociedade civil. Bacana. E é isso, é obrigatoriedade da pré-conferência, dos setoriais e da conferência. E para isso a gente precisa justamente ouvi-los, de quantas reuniões setoriais, de quantas reuniões de pré-conferências nos territórios, se mais territórios, se só os 4 da região, se mais, enfim, são essas questões que a gente vai precisar construir junto para a conferência que trata só sobre o nosso território. Acho que essas são as próximas fases de acompanhamento, né, do que há. Sobre a Paulo Gustavo, sugeriria para vocês, sociedade civil, uma solicitação de prorrogação, assim como na ilha fizeram. Se na ilha a sociedade civil, o fórum, não cobrasse essa sugestão de prorrogação, eu acho que os 26 dias que foram dados estava perfeito. Porém, eles estão achando que não está. E é isso, a gestão ela tem que se moldar às demandas da sociedade civil. Portanto, vale a pena vocês cobrarem, até porque inicialmente soltaram só os editais ligados ao audiovisual. Sim. Ainda tem mais linguagens que prometeram para essa semana, mas não saiu ainda. E, enfim, que aí o período deve ser mais curto ainda, não sei. Então, acho que vale a pena ainda vocês do audiovisual ainda cobrarem sobre essas questões de prorrogação. De prorrogação. É isso. Fernando, eu quero te agradecer muito, assim, foi muito incrível, assim, deu para dar uma norteada, uma suleada, né? Bem interessante mesmo, assim, em tudo, porque a gente fica com muita dúvida, né? Tudo muito novo. E aí a gente segue aguardando, então, né, agora esses chamamentos aí para essa próxima conferência. Assim que a gente tiver também aí a questão do regimento e tudo mais, assim, eu convido vocês para voltarem novamente, para vocês baterem um papo, para contarem para as pessoas, para que a gente possa também fazer reverberar aí, para que as pessoas conheçam, tenham uma maior ciência e deixar mesmo a galera pilhada para participar, porque é bem importante essa participação. Eu acho que a gente está nesse momento que é crucial, assim, é um momento né, da retomada do MINC e tudo mais, então é o momento mesmo da gente tá juntos e tá cobrando e tá reivindicando, colocando as coisas tudo que a gente acha que tá legal, mas sobretudo o que a gente acha que é possível, é passível de melhora, né? E é isso, pode fazer as considerações finais. Mais uma vez, programa de portas abertas sempre. Obrigada, assim, sem palavras. Muito bom conversar contigo. Bom, valeu, Meire, pela oportunidade desse diálogo. Acho que extrema importância a gente discutir políticas públicas de cultura, acho que diz muito sobre nós. É uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Pô, você é artista? Eu falei, pô, infelizmente eu não tenho esse dom de vocês, viu? Mas eu gosto pra caramba de apreciar a arte, a cultura como um todo, e
gosto de participar ativamente das discussões das políticas públicas. Eu acho que essa é a minha contribuição para a cultura de alguma maneira. Então, é bom, a gente também tem, assim, para finalizar, como norte, que nós estaremos longe de esgotar todas as nossas pautas, todos os nossos anseios, que foram represados por um longo período, não foram só esses últimos 4 anos, mas por processos históricos, sociais, enfim, por meio de uma conferência. Mas é sempre bom entender, assim como os nossos sonhos não cabem nas urnas, né? Mas é sempre bom entender que essas instâncias de participação são as que vão conseguir modular ou moldar a gestão pública de alguma maneira. Infelizmente, a gestão pública, agora eu estou prestando esse serviço, portanto, entendendo um pouco do outro lado do balcão, as gestões públicas, quando não são demandadas, quando não são cobradas, eles adoram essa zona de conforto. E, portanto, é de fundamental importância a nossa participação, a participação popular, na construção das políticas públicas. É uma coisa que eu disse na conferência de abertura, né? Infelizmente, nós vivemos um hiato na construção das políticas públicas estruturantes do nosso município. Acho que agora, com a retomada, com a reconstrução desse diálogo sobre as políticas culturais estruturantes do município, acho que, como você disse, agora é o momento da gente pautar, da gente demandar a Fundação Cultural, no sentido de que a gente quer uma cultura, não uma capital da cultura, mas uma cultura que seja ampla, democrática, restrita, para todos, e acho que passa um pouco por isso. Gostaríamos de ter a Fundação, e gostamos de ter a Fundação como nossa parceira nesse processo de diálogo, não é nós contra eles, mas sim a importância de demandarmos à Fundação de que nós queremos isso, e é de obrigação constitucional, pela lei orgânica do município, você, como órgão gestor de cultura do município, ouvir as demandas da sociedade civil e tentar implementá-las da melhor maneira possível, e ela tem condições, a Fundação tem condições, tem recurso. O grande problema da Fundação são recursos humanos, mas recursos financeiros tem. E é uma briga que a gente tem que comprar também para que esses recursos humanos também aconteçam, né? Porque não dá para ficar operando com a quantidade de funcionário que tem hoje, né? Exatamente. Complicado. E acho que essa é a minha mensagem. Portanto, fazer um convite, participem da próxima Conferência Municipal de Cultura, por favor. Eu e a Jaque prometemos manter vocês informados de todos os processos, assim como para vocês participarem desse processo de construção conosco, porque as ideias elas vão de cada um, e acho que quanto mais surgir essas ideias, nós vamos moldar um regimento interessante para todos, e acho que é isso, tá? Então, por favor, participem, e obrigado pela oportunidade desse diálogo, e é nóis. A gente que agradece muito tanto a sua vinda aqui, quero agradecer, né, em nome do SINDICT também, né, quero agradecer em meu nome também, quero agradecer Jaque também, quero agradecer vocês por estarem, né, dispondo do tempo de vocês também para estar nos representando, né, para estar, enfim, trabalhando nesse processo todo, que a gente sabe que é um trabalhão mesmo, mas vale muito a pena, né, afinal de contas, o que seria de nós sem arte, sem cultura, né? É isso, minha gente, esse foi mais um episódio do SINDICT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui toda semana, episódio novo, nos acompanhe também nas redes sociais, acompanhe as redes sociais do nosso convidado, Fernando Alves, e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande, até lá. Valeu, Fernando. É nóis. Valeu, nóis. Thank you.